Estou aqui Oi, explicando um pouquinho como funciona a questão do concierge e o auxílio que damos às famílias na chegada aos Estados Unidos, porque a gente acredita e a gente sabe, a gente sentiu que os 3 primeiros meses são cruciais para a gente se estabelecer corretamente, ter um fôlego. Enquanto esses 3 meses não acontecem, é a gente correndo atrás das informações. Então, você pode contar com o Concierge Service e com o Cartório SA Brasil, que agora a gente vai explicar um pouquinho sobre os nossos serviços. E além da questão de visto migratório, moradia, a questão de educação, a parte do seu negócio, você precisa trazer o seu produto para os Estados Unidos, você precisa estabelecer aqui, você precisa da questão de transferência aérea ou portuária, o despacho dessa mercadoria, a questão de warehouse, logística, distribuição, vai fazer o fulfillment todo, vai fazer parte dele, vai se envolver ou não no negócio, precisa contratar. Qual é a necessidade de você estabelecer seu negócio nos Estados Unidos? Então, a gente tem uma gama ampla de serviços que podem auxiliá-lo a você chegar aqui com mais tranquilidade. E se você quiser simplesmente ter uma dúvida, como é que eu faço minha carteira no DMV, quanto tempo, como é que eu matriculo meu filho na escola, seja qualquer pergunta, ficamos à disposição no Linktree, do nosso Instagram, a todos os nossos contatos. Então sejam muito bem-vindos. E agora, apresentando nossa parceira de documentação, Rebeca Macedo, do Cartório USA Brasil. Rebeca, seja bem-vinda, que tudo vão bem? falar Sim. 3 documentos entre todos que são extremamente importantes, né? Eu, inclusive, divulguei anteriormente nos nossos stories a questão do adolescente fazendo 18 anos, da questão da aposentadoria, quem deixa o país no meio do caminho, como é que faz com essa aposentadoria, larga para trás, INSS, todo o tempo de trabalho. E a Uhum. questão extremamente importante para quem está aqui, como é que vai proteger a sua família, a questão do will e do plano sucessório e do cuidado que os filhos precisam ter enquanto estamos nos Estados Unidos. Então, seja bem-vinda, a palavra é toda sua. Obrigada, Simone. A palavra é nossa. Aqui quero agradecer mais uma vez o convite de estar aqui com vocês. É muito importante esse espaço aqui, eu acho que para a gente compartilhar um pouco da nossa experiência, da nossa expertise, dos casos reais que acontecem com os nossos clientes, né? Às vezes uma informação que a gente passa pode mudar todo um processo, pode ajudar em muitas coisas. Então, eu realmente acredito que esse espaço de informação e educação é muito bom. E o que a gente puder fazer pela comunidade, a gente está aqui disponível para fazer. O cartório, ele é uma empresa que somos humanos, tratando e tocando a vida de outros humanos. A gente sabe como é importante também, quando você está fora, você ter um facilitador, você ter um suporte, né, para você, porque às vezes é tão complicado em si, tanto em questão emocional, como todas as outras questões da imigração. Então, lidar com qualquer coisa que, por mais que seja pequena, fica muito grande, né? E o que a gente acompanha no dia a dia, em termos documentais, nós, do Cartório USA Brasil, nós somos especialistas em questões documentais, né, para brasileiros, especificamente nosso público está mais ou menos 85% são brasileiros, também trabalhamos com os hispanos, na parte de tradução e algumas outras coisas também, e também com americanos, com a parte de certidões de nascimento, apostila de AIA para americanos que vão investir, até mesmo CPF para americanos, vistos, todas essas coisas também. Então, hoje, assim, o que eu quero transmitir é mais a questão de com um checklist para os brasileiros que moram fora, quais são as documentações importantes e o que se tem que fazer quando você vem para os Estados Unidos, ou não só para os Estados Unidos, tá? Porque a gente tem também em Portugal, a gente tem no Canadá, a gente tem de Portugal para toda a Europa também, a gente já atendeu pessoas no Japão, então assim, é sem limite esse atendimento e a gente consegue ajudar em qualquer lugar do mundo mesmo. No México também, Colômbia. Então, assim, quando você. Vamos falar um pouco para o público de vocês, que eu imagino que aquele público que está no Brasil, planejando imigrar.
né? Então, a primeira sugestão que eu dou é faça uma lista total de todos os documentos e traga os mais atualizados possíveis. Quais? Tá querendo migrar para cá? Não vem com RG velho. Tira um RG novo, que o RG é o único documento que se tira em solo nacional, né? O RG você não pode tirar aqui. E hoje em dia o RG, ele sai, os novos, quando você renova, o RG ele não tem uma, assim, teoricamente uma validade. A validade dele, assim, idealmente, eles falam 10 anos, mas se você olhar lá, não tem uma validade no RG. Mas os mais antigos, eles não têm um QR Code, ou seja, não fica na base de dados do governo a biometria. Então, muito importante você tirar um RG ou a CNH. Tem um novo documento no Brasil que unificou tudo, né? Que tem uma nova documentação. Só que está tendo muitas complicações para fazer essa documentação. Então, vai pelo básico, pelo menos. Já está com um monte de problema para poder fazer vir para cá, Uhum. né? Ou para qualquer lugar. Não, não complica tanto. Depois você faz o unificado. Mas RG, porque só pode fazer no Brasil, já tira o mais novo, ou a CNH atualiza o mais nova possível, que também já sai com o QR Code atrás, já fica na biometria. Mas, Rebeca, por que esse QR Code, por que essa biometria é importante? Porque quando você fica naquela base, sabe aquele site que todo mundo adora, que já precisou usar, o gov.br? Aí tem gente, é um dos nossos campeões aqui, é o gov.br. As pessoas, pelo amor de Deus, eu tenho só a conta bronze, eu preciso da conta ouro, como é que eu faço? Então, a conta bronze é a básica. Eu sei que estou mudando muito de assunto, mas é para ligar uma coisa na outra. A conta bronze é a básica de todo brasileiro, que é quando ele vai, faz o cadastro lá e precisa e tem só um CPF, né? Então você tem acesso a uma coisa muito limitada. E o gov.br hoje virou o dono da sua vida, porque está tudo ali dentro. As suas questões de Receita Federal, o seu INSS, tudo, até mesmo para você fazer algumas assinaturas digitais também dentro do GovBR, procurações. Então, assim, é essencial. Então, por isso que um RG e o CPF eles te dão acesso a uma conta mais ouro. E você que é aposentado, é muito importante você ter esse acesso no Gov como ouro, porque só tem uma outra forma. Por quê? Porque você precisa fazer a prova de vida todos os anos. Então, para não ter a complicação de ir para o consulado fazer essa prova de vida, então é importante que você tenha o GovBR para você conseguir fazer essa prova de vida online, porque quando você tem a sua biometria cadastrada na base de dados, você consegue fazer ela online e aí atende os requisitos que são pedidos pelos bancos, pelo INSS ou por algum órgão estatal do Brasil. Então, isso. Segunda coisa, a gente fala assim, certidão de nascimento, eu tenho uma certidão rasgada, velha, antiga. Não serve, gente. Você não tira nem passaporte com certidão rasgada, tá? Só para vocês saberem. E nem muito antiga. Sabe o que vai fazer? Você chegou assim, não, vai servir essa daqui. Primeira vez que você for fazer o passaporte aqui fora, vão falar assim, não, essa certidão não serve não, tira outra. Aí toca correr para tirar uma outra, né? Então, pega uma certidão, nunca é demais, gente. É melhor a gente pecar pelo excesso do que pela falta. Importante, já que vai no cartório tirar a certidão normal, tira uma de inteiro teor, vai que, né? Já apostila por AIA, né? Que é para que o teu documento tenha uma validade internacional. Então, tua certidão brasileira, pega uma de inteiro teor, apostila por AIA, coloca na pastinha, vem para cá, porque no caso que você vai pedir uma outra cidadania, como a portuguesa, a italiana, a croata, você precisa de um documento, uma certidão de nascimento apostilada por AIA. Tudo bem que tem alguns processos também que precisa de uma recente, de 6 meses. Então, tem que ficar atento, mas nunca é demais. Tá, o que é preciso fazer o upgrade básico para o ouro, vou falar. Então, certidão, então já foi. Carteira RG, CNH, certidão de nascimento, certidão de casamento também, tá? Já vê se mudou o nome, se fez esse negócio todo, porque depois é um trem, vocês nem imaginam fazer os registros de troca de nome, tá? Se já separou, vem sozinha, já homologa a separação, já tira todas as coisas certinho, já atualiza o nome, verifica se o seu título tá ok, vê se o CPF tá regular, e aí tá, vem embora.
A gente Então, só vem. Depois tem que ligar para a Rebeca, por favor. Providencia todos esses documentos. aí você vem embora um pouco mais tranquilo, tá, gente? Então você vem assim como um pouquinho mais tranquilo, depois você faz todo esse checklist. E vou dar aqui o segredo que eu já vou responder aqui da Brasusa, a pergunta que ela fez. Tá no Brasil, vai migrar, tem um documento, tem uma coisa que eu vou pedir para vocês fazerem que vai adiantar. E assim, depois eu quero comentários aqui no meu Instagram, em algum lugar, tá? Aqui no Instagram do cartório. Assim, eu escutei essa dica e foi um total diferencial, porque vai ser um diferencial na sua vida, tá bom? Quando você estiver saindo do Brasil, antes de sair, faça um certificado digital, tá? O certificado digital é uma utilidade pública para o brasileiro que migra para outro país. Por quê? Porque ele te dá aquele benefício de ter uma assinatura digital com validade jurídica. O que quer dizer isso? Sabe assim, naquele tempo, eu não sou desse tempo, que eu sou muito jovem já, o certificado digital, mas sabe aquele tempo que as pessoas iam no cartório e faziam uma firma reconhecida para poder fazer um contrato imobiliário, para abrir uma empresa? Tudo bem que mesmo brasileiros hoje em dia não abrem empresa com cartório, abrem empresa com certificado digital. Então, assim, você precisava ter essa firma reconhecida por autenticidade, essas coisas todas. Hoje, com o certificado digital, você resolve tudo isso. E aí, Camila, é assim que você faz o upgrade. Quando você tem uma conta bronze e você quer ir para uma ouro, e você está fora e não tem um documento atualizado com biometria no Brasil, você precisa fazer o certificado digital. E aí, com esse certificado digital, a sua conta se torna uma conta ouro, e aí você tem acesso a todas as funcionalidades dentro do site do gov.br. Então, é verdade que se trocar o telefone tem que fazer o certificado digital? Não, Carol, não é verdade, porque o seu certificado digital está conectado na sua conta, não é no seu telefone. A questão é o aplicativo. Algumas pessoas tiveram problema com o aplicativo, porque quando você está com o telefone, todos os aplicativos se perdem também. Por isso que é importante, já é um tema técnico de TI, já vou colocar o chapéu da outra empresa aqui. Quando você for trocar de telefone, faça um backup bem feito, porque depois, para não ter risco de algum aplicativo dar problema, porque você tem que colocar todas as coisas, né, nos aplicativos de novo. Então, o que dá problema é o aplicativo do GovBR no telefone. Mas se você tem o certificado digital, ele fica salvo no computador, o mais comum, que é o ECPF A1, da pessoa física, né? Pessoas com empresa no Brasil também precisam de certificado digital para ECNPJ. Então, o certificado digital fica no computador, salvo. Só se você tiver um na nuvem que conecte com o seu telefone. Então, esse do computador, você acessa o site, independente se mudar de telefone ou não. Então, isso aí. As pessoas que não têm certificado digital, algumas precisam receber uma senha pelo telefone, que aí tem que ser um telefone do Brasil. Mas geralmente contador, advogado lá que está ajudando você com alguma coisa, eles podem cadastrar o telefone deles, eles recebem a senha para vocês e validam. Então, eu espero que tenha tirado aí a dúvida. Eu tenho Alguém uma tem mais dúvida, alguma só. dúvida? Sim, eu tenho uma dúvida. O telefone internacional não funciona no Não, GovBR. não funciona. Porque o GovBR, ele é para telefones brasileiros. Então, você não vai conseguir cadastrar um telefone internacional e mandar uma mensagem. Ele vai mandar por SMS, então não tem como. Agora, se você vai viajar, vai para o Brasil, tirar férias, fazer a unha, o cabelo, né? Como mulher vai para o Brasil, brasileiro faz tudo, né? Mas todos os médicos, dentistas, tudo que a Faz gente tudo. Parece assim uma saga, Jesus, é cansativo. Eu já, graças a Deus, encontrei as minhas princesas aqui, meus cabeleireiros, minhas coisas aqui, porque, nossa, eu sei que o Brasil para fazer essa saga é tão cansativo, já fiz muito. Mas é bom também quando você tem aqui Não, esse espaço. ideal então é manter um telefone do Brasil. Por quê? O que aconteceu comigo já? Eu acessei o meu GovBR com o telefone da minha irmã e eu atrapalhei o O GovBR dela, dela. não, Ela não atrapalha. conseguia acessar, ela conseguia resolver o meu problema e ficou pior para ela. Então, se é É comprar um individual, como é que chip. faz? Então, você compra um chip quando você vai no Brasil e mantém esse chip pré-pago. Ou então, aí já vamos de novo para a empresa de tecnologia, né? E, então, se depois você vai e faz uma conexão desse número do chip que você comprou no Brasil com o Google Phone. E ele consegue habilitar uma função no teu telefone de você receber os SMS. Então, tem umas formas de fazer isso estando aqui, mas você precisa ter uma linha brasileira. E realmente
Cada Gov tem um telefone específico se você usar um desconsidera cadastra o outro. É, Então, se todas as funcionalidades estão lá, gente, se o não tem o sistema telefone para acessar, vai. brasileiro, se, assim, é uma coisa impressionante. Então, assim, burlar o sistema é tanta informação interconectada que é uma loucura. Então, é assim que tem que fazer. Agora, tinha uma pergunta aqui de onde fazer certificado digital, né? A gente faz certificado digital, né? Então, quando a pessoa não tem certificado digital, o Cartório USA Brasil, nós somos um dos agentes certificadores e nós fazemos certificado digital aqui nos Estados Unidos, em Portugal, em qualquer lugar, em Canadá. Se as pessoas não estiverem próximas, a gente oferece um sistema de delivery. Esses dias eu fiz uma loucura com certificado digital. Um cliente precisava lá no interior do Arkansas de um certificado digital e a gente foi até lá fazer o certificado digital para ele. Então, assim, e é importante porque ele precisava, para que serve, né? O que você precisa? Geralmente, quais são os casos que chegam no certificado digital? Seus pais morreram, parente morreu, você recebeu uma herança. Todo mundo tem que assinar um inventário lá no Brasil. Então, o que acontece? Você não está lá. Como é que você vai assinar? Tem que assinar com certificado digital. Tem um advogado fazendo todo o processo, mas você precisa da sua assinatura com certificado digital. Então, ele precisava vender uma casa que tinha recebido de herança e ele só conseguia passar para o comprador se ele tivesse certificado digital para poder fazer o processo dentro do cartório, né, de transferência do título da casa. Né? Então, assim, é para isso. Para que mais? Se quiser abrir uma empresa no Brasil, você abre com um certificado digital. Acessos a algumas coisas de banco, fazer procurações para as pessoas. Então, o certificado digital, eu falo que ele lava, passa, cozinha, serve cafezinho. Então, é muito importante. Eu sou fã número 1 do certificado digital. Todo mundo tem que ter. Então, vai migrar, por favor. Sabe por que eu falo para tirar no Brasil? Porque é infinitamente mais barato. Você tirar um certificado no Brasil é muitíssimo mais barato que você pedir um certificado aqui. Então, Qual é a para que ter? relação de valor? Muito. O nosso certificado digital, o ECPF, é US$ 260 aqui. E no Brasil, é o quê? Uns R$ 180? É muita diferença. Então, Além de ser maior, faz. tem a conversão do dólar. Então é 1.000 contra 180. Dói, gente. Então, por isso, vai emigrar, faça seu certificado. Quando vocês estão aqui nos Estados Unidos, forem no Brasil, faça certificado. Na hora do aperto, faz com a gente. Quem não tem jeito, tem que fazer. Mas a gente é muito amplo em dizer a verdade e é isso. Mas é muito importante o certificado, né? Alguma dúvida até aqui? Acho que está super bem claro. Agora, as pessoas mudaram com toda essa documentação bonitinha. Parabéns pelo planejamento. Chega aqui. Uhum. E agora? Como é que faz a questão? Ok, vai vender algum documento no Brasil, vai precisar desse certificado, né? Vai fazer então. Se você vem com tudo ok, então é muito mais fácil. Agora, você está um tempo aqui, vamos supor que se as pessoas que estão há muito tempo aqui já tiveram filhos aqui, já tiveram outras coisas aqui, como é que faz? Ah, meu filho nasceu aqui, ele é americano, mas como é que eu faço para ele ser brasileiro? Como é que eu tiro a cidadania brasileira dele? Sempre vai ser através de um consulado. A gente ajuda também nesse processo de registro de nascimento, CPF e primeiro passaporte. Porque tem que ter registro de nascimento, CPF para tirar o primeiro passaporte. E aí, quando o seu filho se torna brasileiro, ele tem todas as obrigações de um cidadão brasileiro. Porque tudo na vida é o quê? Ônus e bônus, né? Então, o que vai fazer? Você vai, quando ele fizer, todos hoje em dia é obrigatório ter CPF. Quando eles fizerem 18 anos, 16, 17 e pouco, antes de fazer 18, não, o mais correto é antes de fazer 18, tá? Os homens precisam começar o alistamento militar, né, para poder pegar alistamento de militar e a dispensa. E o título para os dois, homens e mulheres, né? Título de eleitor e alistamento militar, considerando que já tenham o CPF, né? Casos reais da vida real que acontece no cartório. Os filhos nasceram, os pais lá atrás registraram eles no consulado. Vamos dizer que pessoas que já completaram 18 anos, 18, 19 anos, acontece muito esses casos. Mães e pais de meninos americanos, filhos de brasileiros, que já foram registrados, já tiveram passaporte, mas o passaporte venceu, porque hoje o passaporte zero tinha 15 anos, vencia com 5 anos, venceu agora, sei lá, e precisa tirar um novo passaporte. Eles não tinham CPF, não tinham título, precisava fazer alistamento.
Tudo bem, a gente faz tudo isso. Só que acontece que tem um porém. Se o seu filho nasceu fora do Brasil e foi registrado pelo consulado antes de 2007, tem que ter atenção, porque tem um detalhe na certidão de nascimento. Gente, vale ouro essas dicas, hein? Anota aí. Tem um detalhe na certidão de nascimento que é assim: brasileiros nascidos no exterior, que era antes de 2007, só serão considerados, são brasileiros, mas são até 18 anos são considerados brasileiros, mas com 18 anos eles têm que fazer uma eleição por dois fatores: ou por moradia no Brasil, ou por decisão judicial. Então, o que acontece? Se o pai que fez esse certidão tem essa anotação, que geralmente foi antes de 2007, porque depois de 2007 teve uma lei que barrou isso e já saiu que a pessoa era brasileira nata a partir do momento que pegava uma certidão consular. O que acontece? Se ele vai pedir um alistamento militar, não é válido, porque ele tem que escolher a cidadania dele. Meu Deus, Rebeca, como que resolve isso? Né? Quem está se perguntando aí, gente? Vocês estão muito quietos. Quem está se perguntando como é que resolve isso? Uhum. É assim, se você nunca registrou essa certidão de nascimento no Brasil, tá até mais fácil. O correto é você registrar aqui e registrar no Brasil. Mas se nunca registrou no Brasil, então você pede uma segunda via consular, que já sai sem essa informação. A gente faz isso para você também. E aí a gente, com essa segunda via consular atualizada, falando que é brasileiro nato, né, já pode tirar todas as documentações, que é o alistamento militar, título, CPF e renovar o passaporte por fim. Ufa, né? Então é isso. Então tem que ficar E o muito que atento. acontece se ele nasce nos Estados Unidos ou qualquer outro lugar abroad e não faz essa documentação? Não, se, Ele se ele não, se ele não faz o que, se ele já foi alguma vez registrado como brasileiro, não, ele entra no Brasil como estrangeiro, como estrangeiro, ele vai entrar ou como se estrangeiro. pais são brasileiros, necessariamente o filho também Não, é brasileiro? não. Não, Isso é uma opção do é pai. uma opção. Ok. É uma opção. Se a pessoa é filho de brasileiro, tem casos que a pessoa diz, não quero, não sei o quê, mas aí você tira um visto e ele vai ser sempre um estrangeiro no Brasil. Não tem problema nenhum. Isso aí é questão de opção mesmo, né? Mas eu sinceramente, eu sempre aconselho que façam, porque é sempre bom você ter plano B, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã. Então é bom, e também tem umas questões até mesmo de viagens, que em alguns lugares é mais fácil você entrar com passaporte brasileiro do que com passaporte americano, né? Por causa de acordos internacionais. Acordos internacionais, países de tratado. Isso, tratados internacionais. Então tem uma perguntinha aqui: como faz para transcrever a certidão do consulado para um cartório? Bom, isso aí a gente também consegue fazer esse processo para você. Geralmente a gente tem na nossa equipe do Brasil, a gente tem um escritório no Brasil, um escritório administrativo, jurídico, contábil, e os nossos advogados representam você e faz a transcrição. Pega a sua certidão consular original, junto com a certidão de nascimento também, que manda para o Brasil e faz um registro no primeiro cartório de registros da cidade dos pais, ou mesmo no primeiro ofício de Brasília também. Então, a certidão de nascimento é bem comum, tá? Alguma outra dúvida de documentos aqui? Não, tá Então, muito bem assim, explicado. eu vou... para a herança é importante ter cidadania brasileira? Cá, para ser sincera com você, não tenho essa resposta, teria que buscar, tá? Eu imagino que não, porque você é herdeiro, você pode ser um herdeiro que nasceu fora. Mas essa pergunta depois eu vou pesquisar e lanço aqui nos stories como uma pergunta a responder. Vou perguntar para os nossos advogados lá, porque essa pergunta aí é nova para mim. Nunca recebi. Uma coisa importante sobre título de eleitor. Ano que vem é ano eleitoral. Muita atenção com isso. Ano eleitoral. O que acontece no ano eleitoral? É um ano que tem recesso eleitoral, ou seja, você não consegue fazer nenhuma atualização no seu título. E você, para tirar passaporte, você precisa ter uma certidão de quitação de título de eleitor. Então, você não vai conseguir fazer isso em recesso eleitoral. O que acontece se você não consegue atualizar seu passaporte? Você até consegue para um passaporte de emergência para um ano só.
Aí você vai pagar a taxa, você vai ter todo o estresse que tem que fazer para 1 ano de validade, sendo que um passaporte vale 10. Então, eu prometi nas mensagens que eu estava passando aqui que eu ia dar um presente para quem estiver aqui até o fim dessa live. E eu Hum. vou falar um código aqui, e quem mandar uma mensagem para o WhatsApp do cartório com esse código vai ganhar uma análise completa de título e de CPF. Então, fica aqui até o final. Quando a gente estiver acabando, eu vou falar uma palavra. Vai ser a chave para você ganhar essa análise. Para saber se está tudo ok com o seu título, se está tudo ok com o seu CPF, para você ficar tranquilo e dormir sossegado que ano que vem você está apto se precisar renovar o passaporte. Tá bom? Então, deixa eu ver aqui uma pergunta, que tinha mais uma pergunta aqui, da Andrea. As certidões de casamento e de divórcio feitas nos Estados Unidos, uma vez casados ou divorciados nos Estados Unidos, tem que estar no Brasil? Tem. É obrigação, se você é brasileiro, é obrigatório você fazer os registros de todo o casamento e também de divórcio no Brasil, né? Até porque para atualizações de nome. E isso é uma das maiores demandas. Eu já ia entrar nessa conversa aqui, mas a gente não vai ter muito tempo, porque a live é curtinha, né? Mas eu vou só finalizar aqui, se a Simone me permitir. Eu sei que é até 7h30. Não, Mas finalizar, faltou toda a metade dos documentos ainda. Pode seguir mais um pouquinho. que isso é uma das maiores demandas que a gente tem, tá? Porque as pessoas vêm para cá, não sei o que acontece aqui nos Estados Unidos, não só nos Estados Unidos, viu? Em Portugal acontece muito isso, na Inglaterra a gente tem muita demanda também. O povo que gosta de casar e separar, viu? Bens a Deus, viu? O pessoal até se anima quando viaja, quando vai para fora, viu? É um casa separa que, olha, uma bênção. E precisa fazer esses registros. E aí é o seguinte: você casou, separou aqui, ok. O que acontece? Se você tem filho, quando você vai registrar seus filhos, você tem que falar no consulado, se tiver no registro seu filho o nome de casado, você tem que atualizar. Então já é um primeiro ponto que você vai ter que atualizar. E aí como é que faz? Tem que certificar tudo por área aqui, tirar uma via, tirar uma cópia certificada da sua certidão de casamento, apostilar por área, também fazer o registro de casamento consular e mandar isso para o Brasil para registrar no cartório. Se a pessoa não tem nenhum endereço no seu nome no Brasil, isso é feito através de um processo com o advogado da nossa equipe no primeiro cartório de Brasília, né? Então, a gente entra com o registro no primeiro cartório. Divórcio, aí já entra para um negócio mais complicado um pouquinho, porque é no STJ, né? No Supremo Tribunal de Justiça. Então, tem que fazer o registro Aí tem gente que já casou, separou e casou de novo. E aí? Então, você vai ter que fazer registro de casamento, junto com o registro de divórcio, e depois fazer o registro de casamento. Né? Então, tudo isso aí a gente consegue fazer para você. E tem sim que fazer no Brasil todos esses registros, porque depois aí dá problema. Quando você for vender e for casada, fala assim: não, aqui tem um nome, aqui tem outro nome. Tem gente que tem uns 10 nomes. Né? Então, não consegue ter lastro. Então, sempre é bom você ter um nome só. Eu confesso, essas coisas que a gente faz apaixonada, né? Me arrependo muito de ter mudado meu nome, viu, gente, quando eu casei. No Brasil tinha um nome, aqui tinha outro nome, já senti uma crise de identidade horrível, né? Que eu falava assim, meu Deus, quem eu sou, né? Que nome é esse? Já imigrei, já tem tantas coisas, né? Mas não precisava, mas a gente acha bonitinho aquele conceito antigo. Ah, vamos colocar o nome do marido, coisa linda, né? Eu sou a fulana de cicrano, né? Ai, mas se eu soubesse todo o trâmite que é mudar de nome, eu não tinha mudado. Mas mesmo se você não muda de nome, tem que fazer o registro igual, né? Porque está falando da sua situação civil, né? Você é Se casado, muda você de está... nome e adiciona o do marido, tem que trocar toda a documentação, né? Tem, tem. Eu tive que fazer tudo. E se eu soubesse que era essa beleza, quase que eu troquei as documentações daqui. A Eu falei, partir de nossa, qual velho. documentação? A partir do RG? Todos. Você vai ter que Nascimento também? certidão de nascimento, a primeira. Ou seja, você nasce com outro nome, Você com um registra o outro seu, sobrenome. você registra o seu casamento. Isso vai ser, se for no mesmo cartório que você nasceu, aí já vai quase que Eles automaticamente para o adicionam. teu de nascimento e você já sai, quando você puxar uma certidão atualizada, já vai sair com uma informação que você é casada, né? E aí depois com isso você vai toda a saga, título, CPF, passaporte, toda a saga, certificado digital. Uma amiga minha agora que coitada, ela tinha
Ela tinha feito o divórcio dela no Brasil, certinho, mas tinha uma anotação que ela precisava mudar de nome. E ela não mudou. E agora precisa vender uma casa lá no Brasil, como ela não mudou de nome, teve que trocar tudo. Só que ela faz uns 3 meses atrás que ela fez um certificado digital conosco. E aí ela falou, pelo amor de Deus, vou ter que trocar de nome. E ela estava tranquila, falou assim, pelo menos tem meu certificado digital para fazer a assinatura dos imóveis. Aí ela pegou, foi, querendo se aventurar a fazer as coisas sozinha, trocou o CPF, mas aí barrou no título, não soube mais fazer, encrencou tudo, perdeu o certificado digital. Ou seja, procura quem entende, né? É mais fácil e Sim, ajuda economiza mais. tempo, dinheiro é justamente para isso que Concierge Service USA está aqui. Cartório USA Brasil e a nossa ouvinte, que é outra parceira do Concierge, Brazusa, então todas com o USA como uma marca. E só fazendo um adendo na promessa que fizemos na live anterior, que foi a parte contábil, e das pessoas que ficaram interessadas em receber o checklist para poder organizar-se mensalmente para o final do ano, ter todas as informações corretas para fazer a declaração de imposto de renda, então a Camila Amores vai estar colocando aqui agora no chat o link para vocês entrarem, para vocês receberem esse checklist, né? Eu acho que essa live tem pano para muita informação, para muitos documentos. Nós vamos fazer a próxima live da semana que vem, vai ser de novo com o Cartório SA Brasil e o Concierge sendo representado pela Mônica Gasparetto, porque ambas trabalham com a parte de aposentadoria, planejamento, aposentadoria privada. E é um tema também extremamente importante, porque a gente sai do Brasil e quanto foi teu tempo de contribuição no Brasil? Justifica trazer esse tempo para os Estados Unidos para aposentar aqui também? Como é que funciona esse processo? Se você não sabe em quanto tempo você parou a sua contribuição, tá aí o cartório para poder auxiliar. Uhum. Se você quiser concluir, e um outro assunto extremamente importante também que vai ser abordado vai ser o will e os forms que precisa para proteger a questão de guardianship, a questão do dinheiro no banco, na ausência dos pais, o que acontece com os filhos é um tema pouco conversado, extremamente importante, porque imagina, você estar mudando de país, ter tantas informações para adaptar e para entender, então, e mais esses processos que são extremamente importantes, ninguém pensa. Quando você vai conversar com as pessoas e começa a divulgar, eu falei, nunca pensei nisso. Sim, se tem pais ausentes com filhos menores, aí começa o problema. Porque diferente de Brasil, os filhos não vão para a família. Uhum. Eles ficam em posse do Estado, até os trâmites serem resolvidos. Seu filho fica fora da família, né? Ele fica em posse os cuidados. Então, tem esse tema, tem a questão da aposentadoria, Will, e a questão também dos forms para os filhos de 18 anos, plus, onde os pais perdem totalmente o direito sobre, né? Já é maior de idade, então você não sabe as notas de faculdade, a menos que o filho conte, você não tem decisões na questão de saúde, então, a importância desses forms do filho autorizar você a ter acesso às coisas, porque a gente sabe que 18 anos ele pode ser muito responsável ou ainda não, para ser um adulto. Sim, é importante. Eu acho que, especialmente quando a gente está fora, dentro de uma nova cultura, um novo lugar, é muito importante a gente tomar todas as precauções. E uma coisa que eu sempre falo para os nossos clientes faz quando você não está precisando fazer. Por exemplo, eu vou fazer aqui, para finalizar a nossa live, um pedido especial e você que está escutando, fale para o seu amigo. Se você tem um amigo que você gosta muito, tem um familiar que você gosta muito, dê esse recado do Cartório Vai Ser Brasil para eles. Se o teu passaporte está para vencer até 6 meses, passaporte brasileiro, estou falando, tá? Por favor, renove. Está vencido, renove agora, em setembro. Chama a gente hoje para renovar o seu passaporte e eu vou contar por quê. No começo do ano, em abril, foi outra vez estabelecida a lei que todo americano, canadense e australiano precisa de visto para entrar no Brasil. Antes não precisava. Então, os brasileiros que tinham dupla cidadania
estavam super confortáveis, porque eles saíam com o passaporte americano para o Brasil e entravam com o passaporte vencido lá. Houve essa mudança de legislação, por mais que tenha sido falado, mas nós, assim, não nós, né, porque nós somos do cartório, mas as pessoas que estão na vida normal, elas não estão vendo essas notícias, né, consulares, essas notícias, não estão preocupadas com mil coisas. Aqui fora você se preocupa com tudo, né, menos com isso. E aí, muita gente começou a saber, porque começou a gente não embarcar porque estava com o passaporte brasileiro vencido. E aí começou o desespero e a corrida insana em todos os consulados dos Estados Unidos. A gente atende muito consulado europeu, não teve tanto porque as regras lá são outras. Mas Estados Unidos e Canadá foi um surto e foi um colapso em todos os certificados. Califórnia, New York, Miami, o de Orlando, então, nem se fala, é impossível, né? Então, assim, gente, teve gente que perdeu a viagem, teve gente que teve que se humilhar muito na frente da porta do consulado para conseguir alguma coisa. E não tem como, teve gente que teve que pedir ARB para conseguir viajar, né? Então, viagens atrasadas, voos perdidos, perderam casamento, teve cliente que perdeu casamento, não sei o quê. Então, assim, e chegou um ponto que eles não estavam abrindo contingência mais, porque eles só atendem para o ARB para situações emergenciais, né? Então, eu peço encarecidamente, você que está com passaporte para vencer e tem alguma suspeita de plano de viajar, ou mesmo que não tenha, renove agora, em setembro, porque em outubro começa a colapsar o consulado. E aí não adianta, né? Então, assim, se tem algum plano de viagem de final de ano, quer ir para o Brasil, ver a família, aproveitar um pouquinho, Natal, Ano Novo, ou Thanksgiving, alguma coisa assim, gente, começa já. Aí ver título, ver tudo, ver tudo. E aproveitando, Rebeca, só o título, qual é o deadline do título de eleitor? geralmente são 6 meses antes da eleição. Então vai começar Março, mais então ou é menos em março. março. Março de 2000 e a pessoa tem que comparecer ao consulado? Não, a gente faz sem ela precisar ir no consulado, a questão do Ok, título. Então, só buscar ok. a gente. Quase que 100% dos nossos serviços, a pessoa não precisa se deslocar. A gente consegue fazer até passaportes, se estão com vencimentos perto, a gente consegue fazer todo o processo, você recebe o passaporte na sua casa. Né? Assim, tem uma pessoa que estava aqui na live, a Flavinha, que ela fala assim, adoro, porque eu tenho uma preguiça de dirigir para Miami, então vem a pessoa Não, porque aqui, tira é as trânsito, fotos, é no tudo. mínimo 1 hora para ir, É um dia mais que você umas 2 horas perde. para ficar lá, no mínimo, mais 1 hora para voltar, e todo o preenchimento e a ansiedade. Então é para isso que Isso, então a o gente está cartório aqui. E aí serve. eu vou aproveitar e vou deixar a palavra lá para você já olhar o seu título, ver se você pode já renovar seu passaporte tranquilo. E a palavra quero, não, é uma frase, quero minha análise já. Então, se você mandar um oizinho no nosso WhatsApp, quero minha análise já, a gente já sabe que você viu a live aqui e a gente vai fazer uma análise e mandar até para você a sua, se tiver tudo ok, a gente já te manda prontinho a sua ficha de quitação eleitoral. Então, é isso, quero agradecer o Quero convite. minha análise já. Eu vou escrever também, hein? E a gente Cinco, manda para cinco você, WhatsApp isso daqui. tá Gente, muito bom? obrigada. Foi um prazer estar conosco todas as quartas-feiras, 7 p.m. Do horário da Flórida, 8 p.m. do horário de Brasil, sempre trazendo novidades, conteúdos e sempre com muito welcome, muita simpatia. E sejam bem-vindos aos Estados Unidos. E conosco você pode ter uma estada e uma passagem muito mais tranquila. A Dani é nossa cliente, a Dani é Rebeca, maravilhosa, ela já muito fez, obrigada. ó. Dani, conta aí se foi boa a experiência. A Dani já fez o dela, ó. A Dani tá aí, bem-vinda na live, Dani. Olha, o WhatsApp, muito simples. Segue o cartório e lá no link da bio, você tem um linkzinho lá que você clica e já vai direto lá para o nosso WhatsApp. A Dani falou que foi bom atendimento. Isso é outra coisa, tá, gente? Se você for lá no nosso Google Review, é só 5 estrelas. Porque, como eu falei no começo da live, nós somos humanos tratando outros humanos. A gente já sabe como é difícil toda a dinâmica aqui. Então, uma das coisas que eu brigo muito com a minha equipe é o atendimento, né?
Não é que o cliente sempre tem razão, mas tratar com respeito, né? Então, assim, respeito e dar toda a informação, todo o feedback, o acompanhamento, que as pessoas ficam ansiosas, não conhecem o processo. Então, é isso, gente. Obrigada. Escreve lá, quero minha análise já, e a gente vai mandar a análise para vocês, tá bom? Um Até a próxima beijo, quarta-feira. até mais. Sigam sempre o Concierge Service USA, Cartório USA Brasil. Uma boa noite. Boa noite.